Olá, nosso grupo é formado por mim, Bianca Brumati, Emily Cusini, Hugo Rampinelli e Samila de Andrade. Nós ficamos responsáveis por falar sobre o filósofo Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene foi um grande filósofo pré-socrático, geógrafo, matemático e astrólogo. Ele era conhecido como pai da geografia na antiguidade, por ser o responsável em calcular a medida da circunferência na Terra. Eratóstenes nasceu na cidade de Cirene, atual Líbia, em 276 a.C., e veio a falecer na cidade de Alexandria, em 194 a.C., com 82 anos. Durante toda sua juventude, ele estudou na cidade de Atenas e foi levado a Alexandria pelo rei Ptolomeu III com a finalidade de dar aula ao seu filho, Filópator. Chegando lá, ele teve a sua inteligência reconhecida e ofereceram a ele o cargo de diretor-chefe da Biblioteca de Alexandria, que era uma das mais importantes na época. Eratóstenes também era chamado de Beta, porque ele era o segundo melhor do mundo em diversas áreas. Mas, em contrapartida, ele também era chamado de Pentátulos, por sua diversidade de conhecimento. O jovem promissor se aprofundava em diversas áreas do conhecimento: matemática, geografia, gramática, poesia e filosofia, mas onde ele mais se destacou foram em números e astronomia. Eratóstenes se formou pela linha de pensamento pitagórico, que dizia que a nossa Terra era uma esfera e que girava no espaço com outras esferas ao redor de uma enorme bola de fogo, que mais tarde nós vimos que corresponde claramente com o nosso sistema solar, que foi anunciado pelo astrônomo polonês Copérnico. De todos os passatempos possíveis que existia, o que Eratóstenes mais gostava de fazer era ler. Ele passava horas e horas nas tardes na biblioteca de Alexandria, se aprofundando em todos os assuntos em que podia. Em uma dessas tardes, ele encontrou um papiro que dizia que na cidade de Siene, ao meio-dia, no dia 21 de junho, era o solstício de verão, que era o dia mais longo do ano no hemisfério norte, acontecia o zênite solar, pois o sol iluminava as águas de um poço profundo, sem nem mesmo deixar sombra. Neste mesmo dia, ao meio-dia, Eratóstenes percebeu que o sol iluminava as colunas de Alexandria, mas elas faziam sombra. E nessa hora, Eratóstenes percebeu que a Terra era redonda. Mesmo com tudo isso que ele descobriu, ele ainda não confiava na sua tese, porque ele achava que o mundo ele era plano, como uma mesa. E tudo isso deixava muito intrigado. Eu vou falar sobre o desenvolvimento da teoria do pensador. Eratóstenes começou suas pesquisas na Biblioteca de Alexandria, onde ele era bibliotecário-chefe. Na época em que ele vivia, as datas dos solstícios e equinócios eram levemente diferentes das de atualmente. Porém, devido ao seu trabalho, ele sabia a data que esses eventos ocorriam. Ele percebeu que ao meio-dia do solstício de verão, numa cidade ao sul de Alexandria, chamada Assuã, os raios solares não formavam nenhum ângulo. O sol estava quase exatamente no zénite, de modo que era possível perceber no fundo de um poço. Ele também percebeu que em Alexandria, que era onde ele vivia, os raios solares formavam um certo ângulo. Assim, havia sombra nessa cidade. Isso só seria possível se a Terra não fosse plana. Daí, ele tira uma de suas primeiras conclusões: a Terra não deveria ser plana. Eratóstenes pagou um homem para que percorresse a distância entre Alexandria e Assuã. Esse homem determinou que a distância seria de 800 quilômetros. Com essas informações e seus conhecimentos em geometria, foi possível determinar o tamanho da circunferência da Terra. Como o Sol está muito distante da Terra, os raios solares chegam de forma paralela. Ele já imaginava que a Terra era esférica, e ele sabia também que Alexandria e Assuã não estavam na mesma latitude. Assim, elas formavam um certo ângulo em relação ao raio dessas duas cidades, que era o segmento que une o centro da Terra até essas duas cidades. Se estendêssemos o segmento que une o centro da Terra até Alexandria, ele formaria uma reta transversal.
E, pelas propriedades dos ângulos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, seus ângulos alternos e internos seriam da mesma medida. Para descobrir a medida desse ângulo, ele fixou uma vareta no solo de Alexandria, achou o comprimento da sombra em proporção ao comprimento da vareta, assim, ele achou uma medida de 7,2 graus. Como o ângulo de uma volta completa é relativo a 360, bastava ele dividir 360 por 7,2, obtendo 50. Assim, a distância de Alexandria a Assuã seria de 1/50 de toda a circunferência da Terra. Com todas essas informações, bastava ele multiplicar 800 quilômetros, que era a distância entre as duas cidades, por 50. Assim, ele obteve 40.000. Essa medição é muito próxima da atual, que é 40.075 quilômetros. Eratóstenes criou uma tabela de eliminação progressiva, o que facilita determinar se o número é primo ou não. Ele é lembrado por seu crivo de Eratóstenes, que é mencionado por Nicomedes em sua obra Introdução à Aritmética. Escreveu várias obras, entre elas filosóficas, poemas, histórias, diálogos e relacionados à gramática. Escreveu um livro chamado Sobre os Significados, que tem detalhes importantes sobre a geometria, e também sobre a medição da Terra, que esse livro ele conta sobre a medição da Terra, medida da circunferência da Terra, entre outros detalhes.